seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, com poder nas mãos, mas do mal escravos. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Boa noite, você está na Igreja da Vila. Nós estamos começando o nosso culto de adoração ao nosso Deus, e um culto no qual nós cantamos louvores, adorando, e nós ouvimos a palavra de Deus falada aos nossos corações.
Eu quero abrir este culto lendo o texto de Gênesis 29. É um texto que nos narra um sonho de Jacó em Betel, na cidade de Harã. Jacó está fugindo da casa de seu pai Isaque. Jacó é neto de Abraão e ele está fugindo de casa porque ele fez algo que foi prejudicial, algo muito grave para o seu irmão. E ele sozinho à noite, o texto nos diz que ele toma uma pedra como travesseiro e sozinho à noite ali em Harã, ele dorme e ele tem um sonho. Ele sonha que existia uma escada naquele local e essa escada ia até os céus. E os anjos subiam e desciam por essa escada. E o texto nos fala que o Senhor estava junto de Jacó e o Senhor, Jeová, Yahvé, disse a ele o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Aí Jacó acorda do seu sono e diz: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E lhe deu o nome de Betel, que significa casa de Deus, àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Eu acho o texto extraordinário, porque Jacó, fugindo num lugar ermo, sozinho, à noite, ele descobre que Deus estava naquele lugar com ele. Deus estava com Isaque, seu pai. Deus estava com Abraão, seu avô. Deus estaria com a parentela da sua mãe para onde ele estava indo. Mas Deus estava naquele lugar. E por isso ele faz um movimento, ele levanta uma coluna e ele batiza aquele lugar como Betel, casa de Deus. Queridos, eu sei que tem sido difícil estarmos longe e distantes. Estamos com saudades. Saudades de vocês, saudade de estarmos reunidos, saudades das nossas conversas, saudades da nossa adoração presencial, saudades de ouvirmos e vermos uns aos outros. A Rose estava dizendo que estava com saudades do café da Tereza. Tereza, Deus abençoe, sei que você teve alta, estamos orando por você, Deus abençoe. Mas, por causa da pandemia, nós estamos distantes. Não sabemos quando iremos voltar, o conselho está discutindo isso, conversando. Mas, com base neste texto, eu gostaria de estimulá-los a pensarem nestes momentos de que Deus continua conosco. Claro que nós sabemos que Deus não mora no templo. Sabemos que aquele local destinado ao culto cristão, segundo a fé reformada, não é a casa de Deus. O próprio Estevão falou isto quando estava sendo martirizado. Ele deu o seu testemunho, olhando todo o Velho Testamento, e suas últimas palavras foram que o Altíssimo não habita em casas feitas por homens.
Então eu gostaria de estimulá-los a não desanimarem, a serem pacientes, a esperarem, porque Deus está com você. Deus está com você no seu lar, Deus está com você no seu trabalho, Deus está com você lá na empresa, se você está indo, ou se Deus está com você também no seu home office. Então, eu vejo que este momento de pandemia é um desafio para todos nós, para relembrarmos que nós não estamos em caixinhas separadas, a caixinha da nossa casa, a caixinha do trabalho, a caixinha da academia, a caixinha do trânsito, mas as coisas estão se integrando naturalmente e, acima de tudo, o que é mais importante, Deus está conosco em nosso lar. Assim como Jacó descobriu naquele lugar ermo, sozinho, à noite, que Deus estava ali. Eu desejo que você descubra que Deus está ao seu lado. Deus está no seu lar. Deus está com você na sua solidão. Deus está com você quando você busca respostas. Deus está com você nas suas celebrações. Não desanime, não desanime. Tudo tem o seu tempo. Mas esteja alimentando o seu coração com a certeza de que Deus está com você. Independentemente do lugar, Deus está com você. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, obrigado por este culto público de adoração. Pedimos que o Senhor que o Senhor receba a nossa adoração, nossos louvores, os nossos cânticos. O Senhor é o nosso Deus, digno de todo louvor e de toda adoração. Somente o Senhor é Deus. E pedimos também que o Senhor nos fale através da Tua Palavra, que o Espírito Santo pegue a Tua Palavra, que o Espírito Santo aplique a Tua Palavra aos nossos corações e que o Espírito Santo nos ensine mais uma vez, segundo a Tua graça e segundo a Tua misericórdia. Queridos, beijão, bom culto, que Deus fale ao seu coração e que Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração. Fique com Deus. Olá, muito boa noite. Eu gostaria de convidar você para cantar algumas canções comigo. Vamos fazer desse momento um momento de adoração, um momento onde a gente se entrega ao nosso Deus. Amém? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim.
preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Você certamente conhece essa canção. Então, já sabe, que é aquilo que eu te peço todo domingo. É de coração tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor
ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor. É de coração. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria, o que você aceitaria, o que você melhoraria, do que você iria se orgulhar. Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor Depende do que você aprende. com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, aprendo tanto com ele. Puxa, que bom. Então vamos brincar mais com esse espelho. Vamos nessa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nossa, eu soube que domingo passado vocês tiveram uma aula super importante sobre preconceito. Aquele sentimento que a gente tem quando a gente não conhece alguém direito e já pensa mal daquela pessoa, não é verdade? Eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa sobre isso e que agora vão agir diferente, não é? Hoje nós vamos falar sobre outro sentimento, que é a compaixão. Compaixão é quando a gente se coloca no lugar do outro, sabe? Quando a gente vê alguém com alguma dificuldade, uma dor, e a gente se coloca no lugar dela para ajudá-la, para auxiliá-la, para aliviar a dor dela, fazendo alguma coisa de bom para ela. E para contar sobre isso hoje, para falar sobre isso e ajudar na nossa aula, eu convidei o Sir Brau. Ele aqui. Tudo bem com você, Sir Brau? Quer me cumprimentar? Olha só, o Sir Brau vai contar sobre uma parábola, não é? Uma parábola
que Jesus ensinou na Bíblia, sabe? Quando Jesus queria contar uma história que não era verdadeira, mas ele queria ensinar, ele usava a parábola. Você vai contar direitinho? Então espera aí que ele vai falar sobre compaixão através de uma parábola. E aí ele vai se apresentar, não vai? E aí ele se apresenta para vocês. Espere um pouquinho. Olá, crianças! Eu sou o Sir Brown. Brown porque eu sou marrom e sou muito especial. Estou muito feliz com o convite que a Dona Kelly fez para que eu contasse uma história de Jesus. Uma parábola, uma história que não é verdade, mas que Jesus usou para nos trazer um ensinamento, um aprendizado. E esta parábola me deixa feliz de contá-la porque um animal quadrúpede... Oi, quadrúpede? Isso, um animal de 4 patas fez parte desta história. Então, vamos lá. Estava passando ali um homem na cidade de Jerusalém. Ele estava ali fazendo compras. Jerusalém é um lugar que tinha muitas coisas para comprar, tinha algumas igrejas. Este homem foi encontrar ali alguns amigos e, no caminho de volta para sua casa, alguns homens muito maus, roubaram o que ele tinha naquele momento. Mas não estavam satisfeitos. Também bateram muito nele. Jogaram ele no chão. Fizeram muitas coisas. Que tristeza. Bom, enquanto ele estava ali no chão, passaram algumas pessoas ali e não fizeram nada. Essas pessoas eram conhecidas, eram pessoas que se diziam boas pessoas, mas não eram. Depois de passado algum tempo, passou um homem samaritano. Sir Brown, mas o que é samaritano? Assim, Dona Kelly, vou contar. Samaritano é um homem que mora numa cidade chamada Samaria. Você é paulista? Você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo, sim. Muito bem. Então você é paulista. Quem mora em Samaria é samaritano. Entenderam? Eu entendi, Mr. Sir Brown. Obrigada. E então, essas pessoas não gostavam muito dos samaritanos. Eles pensavam mal deles. Tinham um preconceito. Bom, voltemos à nossa história. O homem samaritano, olhando aquele moço caído no chão, machucado, ferido, teve compaixão. Se colocou no lugar dele, sentiu a dor dele e o ajudou. Colocou-o em cima do seu cavalo, do seu quadrúpede, e levou-o para o lugar onde ele pediu para que aquelas pessoas naquele lugar cuidassem das feridas dele, passando remédio. Cuidem dele aí, passem remédio, dê comida. O samaritano disse tudo isso. E ainda deixou um dinheiro caso precisasse gastar mais com aquele moço machucado. Então, Kelly, essa é a história do bom samaritano. Aquele que se colocou no lugar do outro. Teve compaixão. Até mais! Eu acho... Deixa eu ver aqui. Opa! Já deu a minha hora. O meu relógio. Opa, já deu a minha hora. Preciso ir embora. Até outra, pessoal! Uau, crianças, que ensinamento importante, hein? A compaixão faz muito bem pro outro e pra gente também, né, Sir Brown? Com certeza. Mas aí você fica pensando, mas como é que eu posso ter compaixão de alguém? Eu vou te dar algumas dicas. Quer ver? Quando você tem um amigo na escola que tá triste, aí você pode chegar perto dele e oferecer ajuda, porque aí você vai estar sentindo a dor dele, né? Você se importou com ele. Não, mas o Sir Brown concorda.
Ou quando um colega não é escolhido para uma brincadeira, aí você vê que ele tá sozinho lá, e aí você chama ou inventa outra brincadeira para vocês se divertirem juntos. É muito importante também, não é? É compaixão. Ou quando você sabe que uma criança não tem um brinquedo, aí você doa um brinquedinho que tá todo direitinho, né, para ela, sem tá quebrado, né? E ela fica feliz. Então, gente, até em casa, quando seus pais estão tristes, assim, preocupados, e você oferece alguma ajuda, sente a dor deles, escuta o que eles estão sentindo, faz uma oração por eles também. Olha como esse sentimento de compaixão é bom, né? O Sr. Brown contou a parábola de Jesus, né, que queria ensinar que a gente precisa ter compaixão. E ele contou a história do bom samaritano. E eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu ia gostar muito se alguém viesse me ajudar. E então, que tal a gente praticar esse sentimento? Será que não tem alguém que você venha na cabeça e fala assim, eu achei que essa pessoa não tá muito legal, eu vou ter um sentimento de compaixão, vou aliviar a dor dela. E às vezes a gente pode pedir para até Deus, será que alguém tá precisando da minha ajuda, né, desse sentimento bom que eu tô tendo no coração? Ou me ajuda a ter um coração assim também? Com certeza Deus pode te ajudar, né? E aí a gente vai poder mostrar atitudes de compaixão com outra pessoa, tá bom? Eu queria agradecer ao Sr. Brown por participar da nossa aula de hoje. Vocês gostaram dele? Eu gosto muito dele. Vou dar um abraço. Eu sei que as crianças vão querer te abraçar também, ó. Então, ó, como a gente tá na época da pandemia, eu vou dar um abraço nele e ele dá um abraço em mim, porque a gente já se conhece faz bastante tempo, né? Tchau! Deus abençoe, viu? Um grande abraço! Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso, lembrem o papai, a mamãe, compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus, tá bom? Combinado? Um beijo, nos vemos lá. Tchau, tchau. Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila, nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, o Ale Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá! Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas, todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia, muito bacana, viu? Então todos convidados, abraço. Uma das marcas do cristão é a generosidade. Nós podemos ser generosos de muitas maneiras. E uma das maneiras que o Senhor nos ensinou a praticar a generosidade é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Igreja da Vila conta com você para que, de forma generosa, você possa participar, entregando o seu dízimo e entregando a sua oferta. Que assim a Igreja da Vila possa continuar a fazer diferença na vida de tantas pessoas e com coragem, influenciar vida de pessoas. Você pode fazer parte disso. Contribua, entregue o seu dízimo e a sua oferta na nossa conta corrente, fazendo um depósito. Deus te abençoe. Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão todos nesse momento que nós estamos vivendo? Um momento diferente, um momento muito específico, muito peculiar,
mas que estamos juntos. A comunidade de Jesus, a Igreja da Vila, continua vibrante, continua junta. Nós estamos aqui nesse espaço como um espaço de adoração, um espaço de reflexão, onde juntos nós podemos viver a reunião da nossa igreja, da nossa comunidade, mesmo que cada um esteja na sua casa. O que nos une nesse tempo é muito maior do que a presença física. O que nos une nesse tempo é a presença de Jesus em nós, a presença de Jesus na nossa casa, na nossa família e no contexto que nós estamos. E eu fico muito feliz de poder servir a essa igreja e já estar com vocês, mesmo em tempos tão difíceis. Continuando esse tempo de adoração, esse tempo de celebração, de reflexão, eu queria convidá-lo a mais uma mensagem dessa série que nós iniciamos na semana passada, a série chamada Fique Bem. Nós estamos conversando um pouquinho sobre a felicidade, nós estamos conversando um pouquinho sobre como viver, como estar bem diante de situações tão difíceis que nós estamos passando. É possível isso? Quais são os pontos, as estratégias, quais são as ações, as atitudes, os pensamentos e as emoções do nosso coração diante de tanta coisa que nós temos vivido? Nós temos passado por muitos altos e baixos. Hoje nós vivemos aí a ansiedade de uma segunda onda. Nós estamos pensando, refletindo, tentando entender quais serão os nossos próximos dias. O ano está caminhando para o fim e nós estamos tentando entender como tudo isso, como vai ser o desfecho de tudo isso, como tudo isso vai acabar. Mas é curioso, e o pastor Alexandre falou um pouquinho disso na semana passada, é curioso como a felicidade sempre foi um tema urgente para a humanidade. A felicidade, ela sempre esteve na busca mais ativa do ser humano, independente da era, independente do tempo histórico dele. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estar contente, todo mundo quer ser alegre, todo mundo quer viver esse prazer, isso no coração, que nos leva a um estado de paz, um estado de equilíbrio na vida. Mas é possível viver tempos de felicidade? Ou é possível ser alguém feliz em tempos tão difíceis? É complicado pensar nisso, é complexo, é profundo. Porque quando passamos por tempos difíceis, o que sobressai no nosso coração talvez é a tristeza, talvez é a ansiedade, talvez é a vontade de se livrar logo dos problemas, da situação difícil, de tudo que estamos vivendo. Talvez pensar na felicidade nesse momento é tentar entender se é possível viver feliz num contexto e num mundo tão caótico que nós estamos passando. Mas nós estamos conversando nessa série um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo diz sobre esse tema, porque ele escreve uma carta sobre isso e ele nos conta que na situação mais difíceis da vida dele, ele aprendeu a estar contente, a estar feliz, a ser alegre, a ser alguém que transmite essa alegria, que flui dele uma alegria e um contentamento mesmo nos dias mais difíceis. Bem, pensando um pouquinho sobre isso, eu me lembrei de um livro que veio para as prateleiras das nossas bibliotecas e livrarias, escrito por 3 filósofos da nossa era, da nossa geração, 3 filósofos contemporâneos, o Cortella, o Karnal e o Pondé, e esse livro chama Felicidade, Modo de Usar. Nesse livro, existe uma reflexão profunda sobre o que quer dizer felicidade, o que isso significa e na visão da filosofia contemporânea, se ela é possível ou não é. Um subtítulo desse livro fala: a felicidade é um desejo permanente no coração do homem, mas é uma ocorrência eventual. De tempos e tempos, de altos e baixos, o coração do homem se sente feliz, mas isso não é permanente, isso não é algo constante na nossa vida.
O Cortella vai resumir um pouquinho disso dizendo assim: a felicidade, no entender dele, é um momento de vibração tão intensa na nossa vida, no qual nós nos colocamos, inclusive, numa compreensão profunda de que se a gente morresse naquele momento, a nossa vida foi suficiente, foi legal. Olha o que ele fala, que ser feliz é você entender, é vibrar nesses momentos e entender que a sua vida valeu a pena, que você pode morrer naquele instante. Isso é uma pessoa feliz, é a fala de alguém que ele entende que é feliz. Mas por outro lado, a gente tem um filósofo como Leandro Carnal dizendo pra gente o seguinte: ninguém pode saber se é de fato feliz. Mas eu já fui infeliz, ele diz. E hoje o ponto maior da minha felicidade é saber que ela depende de mim, exclusivamente de mim. Na visão do Leandro Carnal, a felicidade depende de cada um de nós e somente de nós mesmos. É curioso isso. O Pondé é um pouquinho mais pessimista, talvez, ele diz que a felicidade no nosso universo é uma causa de adoecimento. Por quê? Porque a busca pela felicidade é uma causa que tem deixado muita gente doente. A necessidade de você tomar remédio, a obrigação de produzir sucesso, o resultado, o tempo inteiro, essa pressão e essa tensão, ela vai aumentando as doenças psicológicas, as doenças emocionais no coração e na vida do homem, porque ele é pressionado por ser feliz. A felicidade deixou de ser uma busca tranquila, profunda, uma busca pelo sentido de quem nós somos, o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, e agora se tornou algo que tensiona tanto as nossas vidas, que nós somos capazes de adoecer por causa da felicidade. Como usar, como obter, como ser feliz, como ficar bem, alegre, contente, no meio de tanto caos que nós vivemos. Conversando com um amigo essa semana, ele me lembrou de uma música muito conhecida, e eu tenho muita certeza que você conhece essa música também, essa música é de Vinícius de Moraes. E ele fala a visão dele, o coração dele sobre esse momento também. Ele diz assim nessa música: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. E a última estrofe dessa música diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Meu amigo, minha amiga, meus queridos, olhe para essa música, olha para o coração de Vinícius de Moraes, agora colocado na essência dessa música. Olha o que ele está tentando dizer para nós. A felicidade acaba, mas parece que a tristeza é permanente. Parece que o nosso coração é triste o tempo todo, mas quando ele não está triste é porque existem momentos de felicidade. E essa felicidade, ela é como uma gota pequena numa folha. Ela escorrega, ela brilha, ela é bonita. Quando a gente está feliz, tudo é muito belo. Mas de repente ela cai e a tristeza volta. E eu gosto muito quando ele fala, nessa reflexão dele cantada, ele diz assim, que essa felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Mas ela voa tão leve, mas ela tem vida breve. E ela precisa que haja vento sem parar. Olha o que Vinícius de Moraes está tentando dizer nessa canção. Ele tenta dizer para mim e para você o seguinte: a felicidade, ela precisa do vento. Ela precisa de algo que está por trás dela. Ela não nasce sozinha, ela não existe sozinha. Ela não se sustenta nem se mantém sozinha. A felicidade, ela precisa desse vento que a mantém no ar, esse vento que a faz voar. Mas uma pergunta que vem no meu coração: o que é esse vento? Pense nisso. O que mantém a felicidade na nossa vida? O que mantém o seu coração num estado de contentamento? O que te mantém feliz, alegre, contente? São as circunstâncias ao redor da vida?
quando as coisas estão bem, quando no trabalho tudo vai bem, quando as coisas tendem a ficar cada vez melhores, quando você consegue uma promoção no trabalho, quando o seu filho sai bem em todas as matérias da escola, quando você vê o seu casamento florescendo e frutificando, quando você vê coisas boas acontecendo por todos os lados, é esse o vento que mantém a felicidade no ar? Mas então quer dizer que todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, ruins, momentos tensos, momentos dolorosos, como a perda de alguém que nós amamos, o desemprego, como a instabilidade política, o mundo, a sociedade que tem nos cercado, nos deixando tão inseguros. Quer dizer que quando nós estamos imersos em situações assim, a felicidade não tem vento e ela não existe? Essa é uma reflexão importante, é uma reflexão interessante para fazermos. O que está por trás do nosso contentamento? O que nos deixa bem? O que nos faz ser pessoas que estão constantemente bem? Ao contrário do que Vinícius de Moraes diz sobre a tristeza que não tem fim. Nós começamos a olhar para o texto de Paulo, como eu já disse. Paulo escreve uma carta à igreja de Filipos, uma cidade muito peculiar, uma cidade cercada por militares, alguns aposentados, outros ainda que estão na ativa. Mas imagina, uma cidade cheia de militar, é uma cidade cheia de patriotismo, é uma cidade que bate a mão no peito e grita pelo Império Romano e que sente o pulsar do império, da força do governador, da força do imperador. São pessoas que se curvam à bandeira de César, são pessoas que se curvam à bandeira do império, são pessoas que idolatram, pessoas que adoram os generais, os heróis de guerra. Essa é Filipos. Isso é um pouquinho daquela cidade. Uma cidade importante, cheia, uma cidade que tem uma rota comercial no meio dela. Muitas pessoas passam por ali e sentem esse patriotismo romano vibrante ali naquele povo. Paulo passa por ali. Atos 16, a gente conhece um pouquinho dessa história. E ali surge uma comunidade que era vibrante no viver o dia a dia como discípulo de Jesus. Aquela igreja era conhecida como uma igreja que trazia alegria para o coração de Paulo, porque Paulo olhava pela maneira de viver daquele pessoal, daquela igreja, e ele se alegrava, ele festejava. Era um pessoal que transmitia algo profundo do evangelho de Jesus, eles entenderam isso. Eles saíam das fronteiras da igreja e queriam que a cidade conhecesse o amor do Evangelho, o amor de Jesus, o novo Rei do Universo. Olha como é interessante isso. Paulo agora está preso, sendo duramente perseguido. O coração de Paulo está tenso, porque ele não sabe se ele vai ser solto ou se ele vai ser condenado à morte. Geralmente quem causava confusão social na época do Império Romano, ele era eliminado mesmo, morto, para que tudo já fosse resolvido e a confusão fosse dissipada. Paulo está nessa, eu não sei se eu vou ser livre vou estar livre para continuar fazendo o meu trabalho com a igreja e pregando o evangelho para mais pessoas, ou se eu vou ser condenado e vou morrer. Ele termina o capítulo 1 da carta dos Filipenses dizendo isso. Eu não sei se eu estou prestes a ser morto ou se eu vou continuar vivendo, mas uma esperança brotava no coração de Paulo. E ele escreve para aquela igreja que também sofria perseguições, também sofria problemas por ser a pessoas que criam no reinado de Jesus Cristo, em Jesus como grande rei, e o grande Deus, o grande Senhor. Ele escreve para aquelas pessoas e diz para elas: fiquem bem. Fiquem bem. Ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu vou dizer isso para vocês: alegrem-se no Senhor. Fiquem bem. Mas pessoal, como ficar bem no meio de situações tão adversas, tão difíceis, tão complexas?
Nós estamos passando por tempos assim. Hora outra nós recebemos a notícia de igrejas queimadas, pessoas mortas dentro de igrejas. Hora outra nós recebemos notícias avassaladoras nas redes sociais de perseguição ideológica, religiosa. Nós vivemos um contexto caótico. Como ficar bem vendo tantas pessoas morrendo por uma pandemia que ainda existe, que ainda está instalada? Como ficar bem diante de tanta pobreza, diante de tanta vulnerabilidade social, diante de tanta escassez, de tanta miséria? Como ficar bem diante de um desemprego, diante de uma doença? Como ficar bem? Paulo passou por muitas dessas coisas que nós estamos passando. E ele disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. E um trechinho dessa carta que eu queria ler com vocês nesse dia, ela está no capítulo 2 de Filipenses. E ela sugere uma exortação de Paulo. Ela mostra para a gente o que Paulo disse para aquela igreja, para que eles fiquem bem. O que eles precisavam pensar, o que eles precisavam fazer, qual era a reflexão para que eles passassem por tudo isso de uma forma que eles permanecessem bem como comunidade, como igreja. É isso que nós precisamos ouvir hoje. Igreja da Vila, nós precisamos ouvir essa mensagem para nós. O que nós precisamos fazer para ficar bem diante de tudo o que nós estamos enfrentando. Eu quero convidar você a ler um trechinho dessa carta comigo que está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, primeiramente. E diz assim esse trecho de Paulo àquela igreja de Filipenses e a nós hoje. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que lindo o que Paulo está dizendo nesse trecho dessa carta. Ele continua o seu raciocínio. Se você ler a carta de Filipenses, é uma carta pequenininha, dá para você ler rapidinho, 4 capítulos, mas se você ler ela toda, você percebe que Paulo segue uma construção de raciocínio. Se ele disse um pouco dele no capítulo 1, sobre a oração que ele faz para aquela igreja, o que ele espera deles e como ele está na prisão, como ele tem se sentido, agora ele olha para essa igreja e diz: se nós estamos em Cristo e se por estarmos em Cristo nós apresentamos algumas características, eu quero pedir para vocês completem a minha alegria. Gente, que texto rico, que reflexão profunda. Paulo, ele tinha acabado de receber ajuda da igreja de Filipos. Ele não está preso na cidade de Filipos e ele recebe daquela igreja uma ajuda para o seu sustento na prisão. Os prisioneiros daquela época do Império Romano, eles não eram sustentados pelo governo, mas eles tinham que prover o seu sustento, mas eles não podiam trabalhar. Então eles contavam com esmolas, com ajudas, com ofertas de pessoas que sustentassem enquanto eles estivessem presos. E Paulo é sustentado por essa igreja. Uma pessoa muito marcante dessa igreja, chamada Epafrodito, vem entregar essa oferta para Paulo, mas junto com a oferta financeira de sustento, Epafrodito também vem falar para Paulo sobre como a igreja de Filipos estava. E Paulo recebe notícias daquela igreja, e notícias que o deixam muito contente, muito feliz. Aquela igreja era vibrante. Ela continuava vibrante, ela continuava vivendo o evangelho com toda a sua intensidade, com toda a sua força. E Paulo começa esse capítulo 2 lembrando dessas características. Ele olha assim: eu sei de uma coisa, eu recebia notícias a respeito de vocês, eu sei que vocês estão bem, eu sei que vocês estão bem. Epafrodito me contou que vocês têm motivação, vocês se exortam,
Vocês se animam em Cristo. É Cristo Jesus, o Evangelho, o amor, a cruz, a ressurreição que motiva e exorta o coração de vocês a permanecerem juntos como igreja e firmes na luta pelo Evangelho. Todos juntos. O Epafrodito também me contou que vocês possuem algo vibrante no coração de vocês, uma exortação de amor, um consolo de amor tão mútuo uns aos outros, que vocês se consolam no meio das lutas. Vocês se animam em Cristo na esperança do Evangelho e vocês um ao outro confortam-se, se ajudam nas tribulações, nos problemas. Vocês estão juntos. Olha que legal isso. Paulo continua dizendo, estando em Cristo, eu recebi a notícia de Epafrodito que vocês têm comunhão no Espírito, vocês não vivem sozinhos, vocês continuam se reunindo, vocês continuam se vendo, vocês continuam ligando um para o outro, mandando um WhatsApp um para o outro, vocês continuam fazendo videochamadas um para o outro. Vocês estão ativos nessa comunidade, nessa vida em comunidade. E vocês possuem, ele me contou, Epafrodito me contou, uma afeição e uma compaixão tão profunda, que parte de dentro do coração de vocês. Vocês se colocam um no lugar do outro, vocês sentem isso. Olha que notícia boa que Paulo recebeu. E ele começa esse capítulo 2 dizendo assim, mas meus amigos, prestem atenção, vocês são assim, ou vivem assim, existe isso em vocês por uma causa. Nós estamos em Cristo. Cristo é o nosso eixo. Cristo é o nosso centro. Nós estamos nele e por estarmos nele nós vivemos tudo isso. Nós somos uma família. Nós somos uma família. É muito mais do que ser uma igreja, uma instituição religiosa, um nome religioso. Nós somos uma família, a família estendida, a família que Deus, que Jesus nos deu. Você já pensou isso, gente? Que legal! No meio do caos, no meio da pandemia, no meio das situações terríveis que nós estamos vivendo, nós temos a nossa família de dentro de casa, nós temos a família do nosso sangue, mas também Deus nos deu uma família. Igreja da Vila, nós somos uma família. Você já teve a experiência de ter um primo distante que você nem conhece e de repente você vem a conhecer? Talvez hoje eu sou esse primo distante. A gente ainda não se viu pessoalmente, mas já existe algo no meu coração em relação a cada um de vocês. Eu oro pela vida de vocês. Eu espero, assim, ansiosamente conhecê-los pessoalmente, poder ver, conversar, saber da história da vida de cada um de vocês, contar a minha história para vocês, porque eu já sinto que eu faço parte dessa família. Eu já sinto uma preocupação que todo dia, quando eu vou dormir, eu tenho que colocar vocês diante de Deus e, como Paulo faz, colocar em oração vocês, dizer, Deus abençoa cada uma família da Igreja da Vila. Nós vivemos assim porque nós somos essa família. E é interessante que quando a gente lê o que Paulo escreveu, ele começa escrevendo assim, ó, se por estarmos em Cristo. Parece que é uma partícula de condição, né? Parece que é uma dúvida, joga uma dúvida no ar. Se é que nós estamos em Cristo, mas não é isso que ele está falando. Pode até parecer, mas não é isso. Essa partícula aí, essa forma escrita que Paulo usa para dizer isso para aquela igreja, ele está usando da construção escrita para poder provocar uma reflexão neles. Olha aqui, uma vez que nós estamos em Cristo, e apresentamos essas características, a motivação, a consolação do amor, a comunhão do Espírito, quando nós apresentamos esse afeto, essa empatia uns pelos outros, nós precisamos concluir alguma coisa muito forte. Se temos isso, nós também temos uma outra coisa. E é sobre isso que Paulo quer exortar aquela igreja agora. Sabe por quê? Por que Paulo pede assim, completem a minha alegria? Porque estava faltando uma coisinha. Paulo ficou sabendo, além da fé vibrante que os filipenses viviam, Paulo ficou sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo ali naquela igreja, e algumas coisas que poderiam colocar em risco tudo isso que aquela igreja já possuía.
poderia colocar em risco a vida daquela igreja. Paulo ficou sabendo que ali no meio deles existiam pessoas que estavam levantando uma bandeira da circuncisão. E pessoas estavam chegando e se convertendo àquela igreja e começou a dividir o pensamento da igreja, dizendo: vocês também precisam se circuncidar. Se vocês não são circuncidados, vocês precisam fazer isso. A circuncisão era aquela marca do povo judeu, estabelecida lá atrás no Antigo Testamento. Mas eles começaram a olhar para essa marca física como se fosse a essência do que eles são. E começou a colocar um monte de dúvida no coração das pessoas. A igreja começou a se dividir entre aqueles que acreditavam que precisava viver isso, o físico, o aparente, o ritual, ao invés de viver essa unidade em amor, a vida, a experiência da misericórdia e da graça de Jesus que transcende o ritual. Além disso, ele ficou sabendo de pessoas da igreja que começaram a se discordar, começaram a ter pensamentos diferentes, pessoas que pensavam totalmente diferentes uma da outra. Ele cita no capítulo 4 duas pessoas que eram fundamentais para aquela igreja, Evódia e Síntique. Se você ler essa carta, você vai ver que ele pede para elas: por favor, pensem concordemente, pensem juntas, pensem a mesma coisa. Parem de dividir a igreja, trazendo partidarismo. A metade da igreja é a favor da Evódia, a metade da igreja é a favor de Síntique. Elas eram mulheres influentes e líderes naquela igreja. Ele ficou sabendo disso. Além disso tudo, aquela igreja ainda estava enfrentando problemas externos. Paulo, quando estava ali, ele pregava o evangelho e ele teve muita resistência daquela cidade. Uma cidade patriota, uma cidade que adorava o governador, uma cidade que declarava com toda a sua força que o governador e o imperador romano era o rei sobre todo o mundo. O Quírios, o Senhor sobre tudo, porque ele conquistava tudo e ele trazia paz para o império. De repente vem Paulo anunciando o evangelho de que Jesus Cristo, morto, ressuscitado, e que agora tem a sua presença no Espírito Santo na igreja, ele sim é o Senhor sobre todas as coisas, ele sim é Quírios. Existiu uma resistência imensa da igreja diante dessa realidade. Mas quando Paulo saiu de Filipos e foi preso, a igreja continuou sendo perseguida, continuou sendo tensionada, continuou alcançando, recebendo resistência. Mas eles não pararam não, eles continuaram. E é por isso que eles eram vibrantes. Mas existia do lado de fora essa tensão pela pregação do evangelho, pela vida que eles tinham como discípulos de Jesus. Do lado de dentro, uma instituição, uma comunidade que estava sofrendo o perigo de se rachar, de se dividir em partes diferentes porque pensavam de forma diferente. Pensa o perigo que é isso. Quantas igrejas nós já vimos na história recente nossa que se dividiram porque os pensamentos eram diferentes? Quantas comunidades que eram vibrantes, pregavam o evangelho e enfrentavam a resistência interna da cultura, da sociedade, mas que, porque a liderança começou a pensar diferente um do outro, porque as pessoas começaram a ter partidarismos, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de Evódia, eu sou de Síntique, a igreja começou a se dividir a ponto de deixar de existir junta em uma só, e passar a ser em duas comunidades. Quantas vezes nós já vimos isso nessa nossa história? Paulo está dizendo para aquele pessoal, para aquela igreja, vocês precisam ficar bem. E deixando esse perigo entrar na comunidade, vocês correm o risco de não ficarem bem. Então, Igreja da Vila, meus amigos, eu queria desafiar vocês a aprender com o que Paulo diz. Nós precisamos ficar bem. Mesmo diante de tudo que está acontecendo com a gente, mesmo diante do cenário que nós estamos enfrentando. Já são meses que nós não vemos um ao outro, já são meses que nós estamos dentro das nossas casas e nós ainda ficamos com aquela dúvida porque nós saímos pela rua e parece que todo mundo está saindo, muita gente sem máscara, mas a pandemia não acabou. Nós colocamos as pessoas em risco quando pensamos assim. Mas a igreja ela não está parada, ela não deixou de existir, nós estamos aqui. Esse momento mostra isso. Nós precisamos ficar bem.
E existem 3 coisas que Paulo mostra aqui e que ele disse para aquela igreja, nesse contexto que ela está vivendo, de que ela precisa aprender, 3 atitudes que ela precisa ter para ela se manter bem diante do que ela é internamente e diante das pressões que ela sofria externamente. Olha só que bonito é isso. No versículo 2, ele diz sobre uma dessas atitudes, que é a unidade. Olha só o que ele fala. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, vocês precisam estar unidos. Esse é o remédio para essa confusão que está sendo lançada dentro de vocês. Esse é o remédio para a dúvida, esse é o remédio para o caos, esse é o remédio para os momentos difíceis, para as tribulações, para as aflições, para as tensões que a cultura, que o mundo, que a pandemia está lançando sobre nós. A unidade. Ele está dizendo uma coisa muito forte aqui. Mas preste atenção, Paulo não está dizendo que as pessoas não podiam ter opiniões diferentes sobre as diversas coisas dentro ou fora da igreja. Nós somos seres humanos, nós pensamos, nós somos livres para ter pensamentos diferentes. Não é isso que Paulo está dizendo quando ele fala, tenham o mesmo modo de pensar. Paulo está dizendo de uma coisa mais profunda do que opinião pessoal. Paulo está dizendo que nós devemos entender que nós temos o mesmo objetivo pelo qual viver. Então vocês precisam parar de pensar diferente, de lutar por coisas diferentes e começarem a lembrar que o que nos une e o que nos mantém juntos é que o nosso objetivo de vida, a nossa vocação pessoal e comunitária é a mesma. Nós precisamos aprender, e Paulo dizia para aquela igreja, se unam em torno daquilo que é essencial. Trabalhem as diferenças que existem entre vocês, tragam harmonia para dentro dessa comunidade, alinhem os seus sentimentos para que vocês possam caminhar juntos com o mesmo objetivo, porque o que nos une é esse objetivo. Essa é a grande diferença entre unidade e uniformidade. Uma coisa uniforme é uma coisa idêntica uma com a outra. E Paulo não estava dizendo que a igreja precisa ser formada por pessoas uniformes, que usam a mesma roupa, que falam as mesmas coisas, que pensam sobre tudo do mesmo jeito. Paulo está dizendo sobre a unidade. Diante da nossa diversidade, e nós somos diferentes, pensamos diferentes, temos opiniões diferentes, enfrentamos os nossos problemas de forma diferente, e diante da nossa diversidade, que nós possamos ser um só. E como nós podemos ser um só diante de tanta pessoa diferente, tendo o mesmo objetivo pelo qual viver? Nós precisamos aprender a alinhar esse objetivo. É conciliar as nossas opiniões, porque o que nos une não é a opinião de A, opinião de B. O que nos une, o vínculo que nos une, é que uma vez nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas e que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E eu decidi viver a minha vida por Ele, para Ele e com Ele. Todo o meu estilo de vida, a minha forma de falar, as minhas atitudes, os meus valores, os meus princípios, eles giram em torno do reino de Jesus. Eu estou nesse reino. E isso não pode ser diferente. Isso é comum. É isso que nos une. É muito bonito pensar que Paulo está falando para aquela comunidade. Vocês precisam aprender a ser um só. Ser um só corpo. Mesmo que vocês pensem diferentes, mesmo que dúvidas venham surgir no coração de vocês, mesmo que situações adversas peguem vocês de surpresa e façam vocês refletirem diferente do outro irmão, da outra pessoa. Uma vez eu me dei a liberdade de assistir alguns trechos do Cirque du Soleil. Com certeza você deve conhecer alguma coisinha sobre eles, talvez você já até foi numa apresentação presencial deles. Eu não tive essa oportunidade, mas tenho muita vontade. Eu acho lindo a forma como o Cirque du Soleil constrói tudo o que eles fazem,
todas aquelas fantasias com cores vibrantes, o espetáculo conta uma história. Mas o que mais me constrange, o que mais me deixa assim entusiasmado com essa estrutura, é porque cada um na história, na apresentação ou no que eles estão fazendo, são pessoas diferentes, com fantasias diferentes, com cores diferentes, mas aquele espetáculo só funciona se todos eles estiverem ali juntos pela mesma coisa. Se todos eles, aquele que saltou, sabe que aquele que está do outro lado vai segurá-lo. Aquele que está em queda, ele sabe que ele vai ser suspenso por uma corda que está puxada por alguém. Perceba que aquele espetáculo ele não funciona sozinho, mas é a união de todas as partes diferentes que faz dele um grande espetáculo. Eu lembro disso e penso na igreja. Nós somos tão diferentes, gente. Nós pensamos diferentes. Nessa época tem gente que diz assim, por que a igreja ainda não voltou? Tem gente que diz assim, não, mas ainda não é hora de voltar. Tem gente que pensa assim, será que essa pandemia já acabou? E tem gente que pensa, não, calma, a pandemia está ativa, nós não podemos sair de casa, temos que nos resguardar. Nós pensamos diferentes. Nós pensamos de maneiras diferentes, nós temos direito a pensar diferente. Mas para resolver isso, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos em torno do objetivo comum. O nosso objetivo é ser igreja vibrante, pulsante, em torno do Evangelho, do amor de Jesus Cristo. É isso que nos deixa bem, mesmo diante dos maiores problemas que nós enfrentamos. Paulo disse, vocês podem ser perseguidos, mas se vocês estiverem juntos, vocês vão estar bem. Vocês podem estar passando por uma grande pandemia, mas se nós estivermos juntos, unidos pelo mesmo propósito, nós estaremos bem. Meus amigos, eu desafio você a pensar sobre isso. O que te trouxe para a nossa comunidade? Quando você chegou aqui? Qual é o objetivo que todos nós temos em comum na nossa comunidade? Nós caminhamos para o mesmo lado, para a mesma direção, e a nossa paixão, os nossos olhos brilham e vibram por saber que nós temos a oportunidade de ser uma família unida e pregar, anunciar o Evangelho de Jesus a tal ponto de que pessoas que não conhecem Ele possam se render ao amor e ao Evangelho. Pensem nisso. Nós temos um objetivo comum. Nós somos uma igreja que luta pela mesma causa. E por isso nós precisamos estar juntos nessa. Para ficar bem, para passar pelos problemas, nós precisamos ser um só. Uma só igreja, uma só comunidade. Um segundo ponto que Paulo fala para aquela igreja, que eu acho muito bonito, é que ele fala para aquele pessoal sobre a humildade que precisa existir no nosso coração para que a unidade aconteça. Ele, no versículo 3, fala assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Olha só que força tem esse versículo. Nada façam por... Paulo está olhando para aquela igreja falando assim, existe um motivo por trás de cada coisa que você faz. Você não faz as coisas aleatoriamente. Existe um motivo que te leva a agir ou fazer aquilo. Qual é a motivação que está no teu coração por trás de cada coisa que você faz? Por cada palavra que você fala? Pense sobre isso. Quando você sai da sua casa, quando você vai trabalhar, quando você diz ser um discípulo de Jesus, de frequentar uma comunidade cristã, quando você faz o que faz, tem um motivo por trás disso. E aqui tem uma reflexão profunda de Paulo. O motivo por trás de tudo que nós fazemos tem que ser a essência da humildade que Jesus nos ensinou. E não o problema que o pecado causou no nosso coração. Como assim? O nosso coração tem algo errado dentro de nós. Existe a ambição egoísta e a vaidade que toma conta de cada um de nós. O pecado, a decisão de andar longe de Deus, ela trouxe para a humanidade essa autonomia.
Sou eu que decido o que é certo e o que é errado, sou eu que decido as coisas na minha vida, sou eu que luto pelo que eu sou, pelo que eu faço. Eu sou responsável por tudo. Só que tem um problema, porque quando nós vivemos dessa forma, nós estamos vivendo para nós mesmos, nós estamos vivendo para o nosso coração. E essa é a essência do pecado. A essência do pecado é essa autonomia egocêntrica que toma conta da nossa vida. Nós queremos as coisas do nosso jeito. O meu pensamento é o melhor. A forma como eu penso, a forma como eu acho, a forma como eu raciocino. O meu desejo é melhor que o seu. A minha vontade é maior do que a sua. É quando trazemos tudo para nós mesmos e a nossa vida gira em torno de nós mesmos. Sabe o que nós corremos o grande risco de viver e que tem acontecido muito nesses últimos dias? Quando nós trazemos tudo para o centro como se fosse nós o centro, nós polarizamos as coisas entre nós. Ao invés de ser uma igreja unida, um povo só, uma comunidade, uma sociedade unida, nós somos uma sociedade polarizada, que existem polos diferentes, pessoas que se unem diferentemente em torno de opiniões, ideologias, por formas de pensar, que não são as formas do reino de Jesus. Polarizar quer dizer dividir. Nós estamos vendo isso como um exemplo na política. Nunca vivemos tempos tão polarizados como hoje. As pessoas são capazes de atrocidades por causa da polarização política. A sua forma de pensar política é capaz de machucar, maltratar e até matar alguém. O jeito que você pensa, acredita, aquilo que você segue é tão polarizado, o seu jeito é tão melhor do que o do outro, você não é capaz de abrir mão de absolutamente nada, porque você está certo. E nós somos capazes de atrocidades por causa disso. Porque o preconceito é tão vibrante hoje na sociedade, mesmo que seja um preconceito escondido, um preconceito estrutural. Por que ele é tão vibrante hoje? Porque nós estamos polarizados, nós estamos divididos. E a razão de estarmos divididos, e Paulo fala isso para aquela igreja, tomem cuidado, vocês estão se polarizando, vocês estão se dividindo, alguns de Evódia, outros de Sintique, alguns querendo circuncidar de novo, outros entendendo que a graça de Jesus rompeu com o ritual. Vocês estão divididos entre vocês, enquanto vocês deveriam ser um só, com o mesmo objetivo da luta. Essa polarização, ela só pode ser revertida quando nós entendemos o que significa ser humilde. E Paulo fala, nada façam por essa ambição egoísta que te coloca no centro de tudo, nem por vaidade, por interesse de satisfazer a você mesmo. A humildade é uma palavra grega tão bonita porque ela fala de alguém que é gentil, alguém que é modesto, alguém que é respeitoso. E na sociedade romana, greco-romana, essas eram atitudes de um escravo. Você quer saber se alguém é humilde? Essa pessoa é obediente, ela é servil, ela serve. Humildade não é você pensar menos de si mesmo. É você se humilhar, você se diminuir. Isso não é ser humilde. Às vezes é o contrário de humildade, porque a pessoa, por tentar tanto, numa baixa estima, se diminuir, todo o centro da sua mente, dos seus pensamentos, é ela mesma. Ela só pensa nela, ela só pensa nos problemas dela, no quanto ela é fraca, no quanto ela não consegue enfrentar as coisas, no quanto ela não consegue crescer na vida, no quanto ela está sofrendo. Eu estou sofrendo tanto. Tudo que ocupa a sua mente é você, é essa pessoa. Humildade não é o que você pensa de você. Humildade tem a ver com o quanto você pensa de você. O que ocupa os seus pensamentos? Será que é só isso que ocupa os seus pensamentos? Você? Ser humilde tem a ver com o que Paulo disse para aquela igreja. Considerem os outros superiores a si mesmos. Isso é humildade. Quando você tem a capacidade de considerar o outro superior a você. Nós vivemos uma cultura tão complexa. Nós estamos falando de uma cultura polarizada. Uma cultura onde as pessoas
anulam umas às outras. Você já deve ter ouvido falar um pouquinho da cultura do cancelamento, pessoas cancelando as outras nas mídias sociais. Nós estamos vivendo essa cultura onde o que eu penso é certo, o que eu penso é o correto, e eu estou no centro de todas as coisas. Paulo está olhando para aquela igreja e olhando para mim e para você, dizendo assim: considere o outro superior a você. Pare de pensar só em você. Pare de fazer as coisas por você. Pare de colocar você e só você no centro da sua vida, como se você fosse o objetivo pelo qual você tem que viver. Difícil isso, né? Mas Paulo está dizendo: comece a pensar além disso e você vai começar a entender que a unidade, ela é uma consequência da humildade do nosso coração, quando nós entendemos que o outro é importante, o outro é maior do que eu. E aí ele caminha para a terceira característica que ele diz: vocês precisam prestar atenção nisso para enfrentar tudo que vocês estão vivendo, que é a solicitude. Olha o que ele fala no versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Parece que ele aprofundou mais essa discussão e essa reflexão. Ele está dizendo: cuide da vida dos outros, mas não de uma maneira fofoqueira, de uma maneira maldosa, de uma maneira com uma motivação ruim. Ele está dizendo: olha, lembra, você tem um motivo pelo qual você está fazendo isso. O objetivo nosso é o mesmo, nós estamos caminhando pelo mesmo objetivo. E agora eu estou dizendo para vocês, vocês precisam entender que não é somente os seus interesses que são importantes, mas que também você é responsável por cuidar dos interesses do outro. Olha que profundo isso, gente. Jesus, através de Paulo, está dizendo para aquela igreja e para nós hoje, que nós somos responsáveis por cuidar um do outro. Cuidar mesmo. Se importar um com o outro. Ter essa preocupação. Família cuida uns dos outros. Família interfere um na vida do outro. Família é aquela que, quando vê que alguém está indo para um caminho ruim, vai atrás, senta, conversa. Tenta mostrar para essa pessoa um caminho diferente, uma alternativa diferente. Família é aquele que, quando um está no hospital, quem não está preocupado, está ligando para saber como que está tentando entender o que pode fazer para ajudar. Família cuida um do outro. E Paulo está dizendo: nós somos a mesma família, nós somos unidos por Cristo Jesus. Então agora, para de pensar em cuidar somente dos seus interesses, mas vamos cuidar um dos outros também. Paulo não está dizendo que a gente não deve cuidar dos nossos interesses, não é isso que Paulo está dizendo. Nós temos trabalho, nós temos filhos para cuidar, nós temos casa para cuidar, nós temos muita coisa da nossa vida pessoal que nós precisamos cuidar. Mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos cuidar não somente de nós mesmos, dos nossos interesses, que a nossa vida não gira em torno de nós, mas que a nossa vida agora comece a ter um foco único, que é o reino de Jesus. E no reino de Jesus, nós consideramos o outro maior que nós mesmos. E no reino de Jesus, nós paramos de olhar para nós mesmos, para olhar para o outro. Quando perguntaram para Jesus assim: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, e ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Esse amor, esse mandamento é mais importante de qualquer sacrifício, qualquer religiosidade, qualquer ritual. Jesus está dizendo que cuidar do outro faz parte do que nós somos como discípulo dele. Paulo, no capítulo anterior, ele fala exatamente isso, do dilema que ele estava vivendo. Ele dizia assim, que ele não sabia se ele ficaria vivo ou morreria. Se ele morresse, o morrer para ele era lucro. Porque ele desejava ardentemente estar com Jesus, ele vivia a vida por Jesus. Mas uma coisa era mais forte no coração de Paulo: ele não queria morrer, ele queria continuar vivendo. E o objetivo pelo qual ele queria continuar vivendo não é porque ele queria cuidar dos seus próprios interesses, da sua conta bancária, da sua carreira profissional. Não! Sabe o que Paulo queria? Paulo queria continuar vivendo porque ele se preocupava com todos aqueles que ainda não ouviram do Evangelho de Jesus e precisavam ouvir.
Paulo não pensava nele, Paulo estava pensando no outro. Paulo estava cuidando do interesse do outro. Eu me lembro de um confronto que Jesus teve com Pedro, no final do Evangelho de João, onde Jesus, depois de ressurreto, ele encontra Pedro e fala para Pedro assim: Pedro, você me ama? Igreja da Vila, você ama Jesus? Jesus olhou para os olhos de Pedro e diz: então cuide das minhas ovelhas. Pare de pensar em si mesmo. Não deixe o medo te abater. Cuide do outro. Cuide do outro, pense no outro, ponha na tua mente e no coração o outro. Pedro, tu me amas. Cuide do meu rebanho. Cuide da minha igreja. Cuide das minhas ovelhas. Você quer ficar bem, Igreja da Vila? Nós queremos ficar bem. Então nós precisamos aprender a termos um só objetivo no qual nós vivemos. O reino de Jesus Cristo. E para isso nós vivemos juntos, como uma só família, um só. Você quer ficar bem? Nós queremos ficar bem? Nós precisamos aprender a sermos humildes e pararmos de nos colocar como maiores e melhores, que os nossos pensamentos são maiores e melhores, e deixar de lado essa polarização para vivermos em humildade, o servir um ao outro. O que eu posso fazer para te ajudar? Pega o telefone, liga para alguém, pergunta se essa pessoa está bem. Como que a gente pode ajudar a nossa igreja que está cada um na sua casa? Você quer ficar bem? Nós queremos ficar bem, então nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Nesse período de pandemia, eu sei que pessoas da nossa comunidade ficaram doentes, pessoas da nossa comunidade tiveram Covid, pessoas da nossa comunidade, a Igreja da Vila, tiveram internadas no hospital, pessoas da nossa comunidade enfrentaram ou estão enfrentando ainda o desemprego. Pessoas estão enlutadas. Pense em tudo isso, gente. Como nós podemos cuidar uns dos outros diante de tanta coisa que está acontecendo com a gente? Eu acho tão bonito quando você lê as páginas de Atos e Lucas descrevendo a igreja primitiva, a primeira igreja depois de Jesus ter subido aos céus. E Lucas fala o seguinte em Atos 2, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todo mundo que cria em Jesus, na ressurreição e na cruz, chegava para aquela igreja. E era bonito porque eles se mantinham unidos e eles tinham tudo em comum. Eles dividiam tudo. Ninguém passava necessidade, sabe por quê? Porque eles cuidavam uns dos outros. No mesmo livro de Atos, capítulo 4, uma outra foto dessa igreja surge. E é bonito demais esse texto dizendo assim, ó, da multidão dos que creram, era uma mente e um coração, o mesmo objetivo, percebe? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Eles viviam como uma família. Dentro de casa, não existe o meu e o seu. O que está dentro da geladeira é nosso. Abre a geladeira e come. Abre o armário e pega. Porque nós cuidamos uns do outro. Quando alguém está doente, nós levamos no hospital. Nós pagamos o que for preciso. Porque nós cuidamos um do outro. Nós precisamos, como igreja, apresentar essa solicitude, o desejo ardente do nosso coração de servir o outro. Quer ficar bem? Nós precisamos ser um só. Temos unidade e lutarmos e caminharmos pelo mesmo objetivo. Quer ficar bem no meio de tanto caos? Nós precisamos parar de pensar que nós somos maiores e melhores, que os nossos pensamentos são os certos e os corretos e os melhores. E quebrando isso com a humildade de um servo, considerando os outros superiores que nós mesmos. Amando o outro como nós amamos a nós mesmos. Quer ficar bem? Nós precisamos aprender a sermos solícitos no serviço e cuidarmos mesmo dos interesses dos outros, para que o outro fique bem, e quando o outro ficar bem, eu vou ficar bem. Paulo termina esse capítulo com alguns exemplos de pessoas que viveram assim. Primeiro ele fala dele, ele fala de como é isso para ele deixar a sua vida para viver em função do reino de Jesus, de pregar o evangelho e anunciar Jesus para as pessoas. Depois ele fala de Timóteo, e ele diz assim, existe uma pessoa
que eu vou enviar para vocês, para cuidar de vocês, que tem exatamente essa característica. Ele fala assim: eu não tenho ninguém que, como ele, Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não o de Jesus. Timóteo era alguém que procurava o objetivo comum, viver pelo reino, viver por Jesus. E vivendo pelo reino, vivendo por Jesus, Timóteo procurava o bem do outro. Para ficar bem, nós precisamos ser como Epafrodito, que deixou a cidade de Filipos, foi lá para a cidade onde Paulo estava morto. Onde Paulo estava preso, perdão. Ele poderia ter sido preso também. Ele poderia sofrer essa resistência. Ele poderia ser morto. Ele fica doente, ele quase morre por estar doente. Paulo fala isso no final da sua carta. Porque Epafrodito decidiu viver a vida dele para o outro e não para ele. Ele não pensou nele quando foi visitar Paulo, ele não pensou nele quando foi lá entregar a oferta para Paulo, ele não pensou nele quando ficou doente, quase morreu, deixou a sua família onde ele estava e quase morreu. É viver pelo outro. A conclusão que eu chego diante de tudo isso é que para ficar bem no meio de tanta coisa que nós estamos passando, nós precisamos aprender a viver por algo que está além de nós mesmos. Aprender a viver por algo que está além de nós mesmos. Quando Paulo caminha para o desfecho desse capítulo, no versículo 5 ele diz assim: vocês precisam ter uma coisa só na mente e no coração de vocês. Seja a atitude, o pensamento de vocês o mesmo de Jesus Cristo. Seja o pensamento de vocês o mesmo de Jesus Cristo. E ele descreve um poema lindo de Jesus. E ele fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele precisava se apegar, mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou e se tornou um de nós, ele se tornou um servo. Ele foi obediente, ele se tornou um de nós, um ser humano. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão daquilo que ele tinha para se tornar um de nós. Ele não deixou de ser Deus, mas ele passou a ser homem. E sendo homem, ele começou a sentir a sensação de ser humano. Ele passou a sentir a tentação do ser humano. Ele passou a sentir as dores do ser humano. Ele passou a sentir o quão é difícil a vida do ser humano. Jesus fez isso. Ele se humilhou e se obedeceu. Mas Deus o exaltou. Deus o ressuscitou, o exaltou, e o versículo 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, o Quírios, para a glória de Deus Pai. Eu queria terminar dizendo para você, meu amigo e minha amiga, nós, Igreja da Vila, nós precisamos aprender, para ficar bem nesse contexto que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a viver por algo que vai muito além do que nós mesmos. Nós precisamos aprender que a alegria consiste em viver para um propósito, um objetivo que está acima dessas coisas tão pequenas e insignificantes da nossa vida, que é tão limitada aqui. Nós devemos parar de olhar para as pequenas coisas da vida e começar a olhar para o grande objetivo. Parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para o outro. Nós devemos ter essa atitude que Jesus teve, de não pensar em si mesmo, mas se entregar até a morte numa cruz. É se submeter àquilo que Deus está fazendo na história e viver por esse propósito. E não pela nossa carreira profissional, não pelo nosso dinheiro no banco, não pelas coisas tão pequenas que nós acumulamos aqui na terra. O caminho para se tornar infinitamente feliz, meu irmão e minha irmã, não é buscar a sua própria felicidade, mas é buscar a felicidade do outro. Quando nós olhamos para o nosso próximo, quando nós olhamos para o nosso outro, nós entendemos que se ele estiver feliz, nós somos uma família. Se ele estiver feliz, eu estou feliz. Se cada um de nós da Igreja da Vila estiver feliz, nós estamos felizes. Para isso, nós precisamos de unidade, humildade, solicitude
para que a gente possa viver por algo que está além de nós mesmos e termos o mesmo pensamento, o mesmo coração e a mesma atitude que Jesus teve. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Durante esse período de música, nessa última canção que nós vamos ter, fale com Deus, ore e peça para que Ele transforme a nossa igreja numa família que tem unidade, humildade, solicitude e vive por algo que é muito maior do que nós mesmos. Faça isso. Minha vida te ofereço, cumpre em mim o teu querer, te servir ao meu desejo, teu amor testemunhar e levar o evangelho a quem carente. De novo. Minha vida te ofereço, cumpre em mim o teu querer, te servir ao meu desejo, teu amor testemunhar e levar o evangelho a quem carente se encontrar. O que poderá se comparar ao teu amor? O que pode se igualar à tua compaixão? Não mereço teu favor, mas recebi a salvação, e o meu peito não contém tamanha gratidão. Minha vida te ofereço, cumpre em mim o teu querer, te servir ao meu desejo, teu amor testemunhar e levar o evangelho a quem carente. Minha vida te ofereço, cumpre em mim o teu querer, te servir ao meu desejo, teu amor testemunhar e levar o evangelho a quem carente se encontrar. Como é bom a gente poder parar um pouquinho nesse dia, pensar, refletir, olhar para um texto tão bonito, tão impactante como esse e pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história como comunidade, como igreja. Eu queria convidar você para uma oração, para encerrarmos esse nosso tempo juntos e pedir para Deus que Ele fale profundamente durante toda essa semana no nosso coração a respeito disso que nós acabamos de ouvir. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo isso que nós ouvimos na Tua Palavra. Muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado pela nossa comunidade. Muito obrigado por tudo que nós podemos viver juntos. Tudo que já aconteceu e tudo que ainda vai acontecer. Muito obrigado pela família estendida que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor está fazendo algo que vai além de nós mesmos. Nesse dia nós queremos pedir humildemente que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a caminharmos em torno de um único objetivo, sermos um só, uma só família. Uma família que considera o outro maior do que si mesmo. Uma família que considera o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro sente, que reflete sobre isso, que considera isso. Tira do nosso meio qualquer risco de polarização, seja religiosa, política, seja de qualquer natureza. Que nós possamos aprender a servir um ao outro. E a servir um ao outro cuidando dos interesses do outro, cuidando da vida do outro, cuidando daquilo que o outro representa para nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos por algo que é muito maior do que nós. Vivemos por um objetivo que é muito maior do que a nossa vida limitada aqui. Que o pensamento, a mente e o coração de Jesus esteja na nossa vida
e que nossa vida seja baseada naquilo que Jesus fez, pensando aquilo que ele pensou, sendo servo obediente como ele foi servo obediente, para que a gente possa viver esse caos, mas ficar bem. Nós pedimos isso, e para isso nós pedimos a tua bênção também. E agora, meus amigos, que a graça do nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Hoje, durante toda essa semana e todos os seus dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você e que você tenha uma ótima semana, uma excelente semana. Vamos ficar juntos, vamos ficar bem.